Olá, meus caros. Quadro Examinar no ar. Vamos falar um pouquinho de família. Parafraseando Jesus, a minha família são aqueles e aquelas que fazem a vontade de Deus que está nos céus. Quando Jesus fala que a família dele é aquele e aquela que faz a vontade de Deus que está nos céus, ele está dizendo que faz a vontade dele também, porque ele é Deus. Está muito bem claro e evidenciado nos evangelhos que ele é Deus, é o Verbo que se transformou em carne para a salvação das almas perdidas, designado pelo Deus Pai. Ele é uma parte da Trindade. Ele disse, antes de Abraão, eu sou. A doutrina que eu prego não é minha, mas daquele que me enviou. E aquele que aceita a minha doutrina, aceita aquele que me enviou, etc. Há várias referências comprovando que de fato Jesus é Deus. Até o próprio nome dele significa, Yeshua, Deus é a salvação. Então, meus caros, vamos fazer aqui a reflexão. A minha família são aqueles e aquelas que fazem a minha vontade. Quem é que faz a sua vontade? Sua mãe? Seu pai? Seu irmão? Seu amigo? O desconhecido? O estrangeiro? Quem é que faz a sua vontade? Você mesmo? E aí? Deus? Por que não? Quem é que faz a sua vontade? Ah, mas a minha vontade às vezes não é boa, muitos vão dizer. E isso que você está querendo falar, em sentido até filosófico, está querendo desmerecer a palavra de Deus, está querendo até mesmo introduzir uma heresia com isso, colocando o eu no lugar de Deus. Não, não é nada disso. Calma que eu vou chegar lá. A questão é o seguinte: quem de fato você conhece ou sabe, seja familiar ou não, que faz a sua vontade, que faz os seus caprichos, que realiza os seus sonhos, que faz ou realiza os seus desejos? Quem? Pense consigo. Há uma pesquisa, já de algum tempo, que diz que nós não temos três amigos. Três amigos. Inclusive contando com aqueles da nossa própria família. Veja bem. São poucas as pessoas que nós podemos confiar, que nos ajudam, que nos apoiam, que nos dão força, que nos dão ânimo, que levam nós para cima, que nos ajudam, etc. Serve de companhia, que faz a nossa vontade. São poucas as pessoas. E em alguns casos específicos até nem existe. Nós fomos bem sinceros, realmente nem existe. A gente tem que caminhar só, viver essa vida com a companhia tão somente da solidão. A realidade é essa, infelizmente. Não deveria ser assim. Até porque nós não somos uma ilha, não podemos viver isolados. Né? E se nós não podemos viver isolados, isso quer dizer o seguinte: nós temos que viver em bando, junto. Mas como vai se viver em bando e junto se o bando e o junto não lhe coopera, não lhe ajuda, não está para somar, para lhe ajudar, não lhe causa coisa boa, não lhe faz o bem, só lhe causa ojeriza, raiva, ira, etc. Não é confortável? Como? E estando esse grupo próximo de você, se não é confortável, quanto mais vai esse grupo fazer a sua vontade. E hoje em dia mesmo já está tudo invertido. Que o que vale é a pessoa ter os bens materiais. A pessoa não ter, pode ser proba, pode ser honesta, pode ser trabalhadeira, mas porque não tem, só tem um básico do básico ou o básico, não presta. E o camarada que tem, e mesmo que seja ilicitamente, trabalho fraudulento, ilícito, ele é o cara. A mulher é a tal, e etc, etc. Infelizmente estamos vivendo assim. Agora voltando à questão da família. Minha família são aqueles e aquelas que fazem a minha vontade. Você já parou para meditar?
Quem são as pessoas que de fato fazem ou fizeram a sua vontade, ou poderão fazer a sua vontade? Eu tive poucas pessoas. Por exemplo, já tive pessoas falecidas que fizeram muito a minha vontade. Hoje em dia, eu conto nos dedos. Se tiver um ou dois, é muito. Incluindo pessoas da família e não. Veja, meus caros, que realmente é complicado. Na época de Jesus, a sua própria família o desprezava, negou a fé nele, que o desconhecia, sofreu com a sua própria família. Por isso que ele disse que a minha família não é Tiago, não é Maria, não é meus irmãos, não é a minha mãe consanguínea, mas aqueles que fazem a vontade de Deus. É a família espiritual. E é diferente porque a família consanguínea, que não deveria ser assim, que infelizmente está virando até a regra em alguns casos, de a família virar as costas para a gente, nos menosprezar, de entregar inclusive a gente, de caluniar a gente, inventar coisas, de falar mal, de querer ver a gente num lamaçal, no sofrimento, com dor, e etc, etc. E parece que está virando a regra, porque a regra deveria ser justamente o contrário, família unida, harmônica, com paz, com felicidade, um visando suprir o outro, ajudar o outro, etc. Viver de acordo com o amor, ou viver de amor, ser unânime na questão do amor, de ajudar realmente o seu semelhante. Se nós formos ver a família espiritual de Jesus na Terra, infelizmente, diria que é a regra, mas está quase sendo a regra de virar as costas para o seu próximo. E a Bíblia diz claro, deixa bem claro, é evidente, diz bem claro, que é para amar a Deus sobre todas as coisas. Aproximadamente mesmo Jesus falou isso, que é a palavra, e outras palavras é a Bíblia Sagrada. E João fala, se você olha para o seu irmão e não o ajuda, e não o ama, mas diz que ama a Deus, você é um mentiroso, porque você não ama a Deus. Porque se você não ama o seu irmão que você vê com seus olhos, olho nu, como é que vai amar a Deus que não vê, que é abstrato? E aí? Então, vivemos hipocritamente. Ou a sociedade vive hipocritamente. Ou a família de Jesus, uma boa parte dela vive hipocritamente, infelizmente. Que coisa, gente. É tão complexo falar de família aqui. Aí Jesus disse que a minha família são aquelas que fazem a minha vontade. Se nós analisarmos, percebemos que ninguém, ou praticamente grande número, e maior, claro, maioria, não olha para nós, os nossos familiares, nos despreza, que está virando a regra. Eu digo aqui a família carnal, não estou falando da família espiritual, ainda estou aqui na família consanguínea, né? Imagina, veja bem, a própria família não dá bola que é para dar. Imagina a família de Jesus, que eu ainda disse que há uma exceção, mas logo essa exceção vai acabar, olhar para os próximos. Por que eu digo isso? Porque Jesus disse claramente, muitos são chamados, poucos escolhidos. Quer dizer, é abaixo da metade. Vai virar a regra. Ainda não virou, creio eu que ainda não virou, mas vai virar a regra. E na realidade, tem muita aparência também, né? Eu estou julgando pela aparência. Agora, lá na essência, lá no fundo, que Deus conhece, sabe lá, já não está na regra, já não está na exceção de amar o próximo. Mas você imagina, se a própria família sua te despreza, quanto mais a espiritual, que não é para desprezar a regra, mas como é misto de acontecer, é necessário, por conta da vinda de Jesus, vai cumprir todas as palavras que Jesus falou, e está se cumprindo, porque Jesus mesmo disse, para os céus e a terra, mas minhas palavras não hão de passar. E ele disse que são muitos chamados, poucos escolhidos. Ele disse que os primeiros serão os últimos serão os primeiros, e outras coisas. Diz que muitos vão passar pela porta larga e poucos pela porta estreita, que é o caminho dele. Então está bem claro isso. Se não virou, aparentemente, a exceção, uma hora vai virar. Mas talvez, no fundo, já até virou.
Isso não é terrível? Não é lamentável? E agora o que nós devemos priorizar para encerrar esse papo que é meio confuso, meio ambíguo, meio complexo, hermeticamente bem, dizer assim, complicado? Mas a questão é simples, o que eu quero dizer, meus caros. Jesus disse, aqueles e aquelas que fazem a vontade do Pai, que é a minha família, porque a própria família dele consanguínea o desprezava, já desde a época dele. Aí, claro, se formou uma nova família, a partir do surgimento da igreja, que corroborou, que se confirmou após a descida do Espírito Santo, né? Temos ali a narrativa em Atos dos Apóstolos, e que nós formou a família. Mas a família, mesmo sendo a família de Jesus, com relação à sociedade civil, com relação à população mundial, ela já é pequena. Já é uma bolinha assim, ó. Aí, dentro da própria família, ainda Jesus diz que muitos são chamados pouco escolhidos, que muitos daquele ali só estão por estar, só de aparência. Então você vê. E a mesma coisa é a sua família. Sua família, vamos dizer, tem 6 membros. Mas dentro daqueles 6 membros, tem aqueles que não valem nada. Aí vamos dizer, você tem lá 2, 3 que valem. Aí temos a questão de quem faz a nossa vontade. Vamos colocar aqui, como eu já falei, eu tenho 1, 2, 3. Mais ou menos isso. Vamos de acordo com a pesquisa. Independente de ser da família. Vamos colocar da família aqui. E na família espiritual de Jesus? É mais ou menos isso também. É complicado. Aí Jesus diz o seguinte: minha família são aqueles que fazem a minha vontade. Aí você diz para você mesmo: não, a minha família é aquela que faz a minha vontade, que realiza os meus desejos. Você vai analisar, tem poucos. Tem poucos. E ainda, até dentro desses poucos, você se ilude, porque eles também estão na aparência, te enganam. Aí você vai priorizar esses, mas depois você se surpreende com eles. E geralmente eu costumo dizer que quando eu vou elogiar um, já vou me preparando para levar uma cacetada, porque é elogiar e já vinha a decepção logo. Infelizmente é isso. E de Cristo não se fala, nem se fala também, por conta já de estarmos próximos da vinda dele. Então, a minha família são aqueles que fazem a minha vontade, é para ser. Mas de fato, não existe, só na aparência. Mas de fato, se for analisar na essência, na totalidade, não existe família, seja consanguínea ou não espiritual, seja consanguínea ou não, seja espiritual ou não, seja laços de amizades ou não. A questão é que está tudo restrito. E nós temos que se apegar, sabe com quem? É com Deus, porque é a única solução mesmo. Jesus disse: a minha família são aqueles que fazem a minha vontade, vão fazer a vontade de Deus, amar eu sobre todas as coisas, ao próximo a ti mesmo. A minha meditação não era para ter essas proporções todas, era só para ficar na questão de minha família e aqueles que fazem a minha vontade. É de você separar o joio do trigo. E não adianta você estar perto de uma pessoa que lhe faz mal, que não é uma pessoa que tem senso de humanidade, que não é solidária, pessoa que não é companheira, que não lhe ajuda, que não fala contigo, né? E quando vai falar é para te detonar, fala mal por trás das costas, quer comer seus bens materiais, se você tiver, quer o enganar de qualquer maneira. Então essa não é sua família. Apesar de estar lá, escrito, documentado, oficialmente, no cartório civil, você é parente. Você tem um sobrenome e é parente da família tal, é descendente da família tal, e X, Y. O que adianta isso? O que adianta quando não tem amor? O amor, como já disse, está ligado aí a exatamente fazer o bem para a pessoa de fato. O amor não necessariamente está na família, pode estar fora, pode estar na família de Jesus, ou pode não estar nenhuma das três. Isso que eu quero dizer. E o amor engloba respeito, engloba amizade, ajuda, apoio, etc, etc. Então pense consigo mesmo. Primeiro pergunto para si mesmo: meus familiares fazem a minha vontade? Meus amigos fazem a minha vontade?
Deus faz a minha vontade? Os irmãos da igreja fazem a minha vontade? Vocês não fazem, não são minha família. Mas como assim? Minha vontade? Então quer dizer, como eu disse no início, você quer substituir Deus colocando eu? Não é nada disso, meus caros. Eu não estou generalizando a questão da vontade. Tem vontade que é pecaminosa. Tem vontade que são simplesmente devaneios. São ilusões. Não estou falando dessas vontades. Estou falando na vontade no sentido de necessidade. Porque há diferença entre necessidade e desejo. E a vontade pode ser uma necessidade e pode ser um desejo. E um desejo de ordem, vamos colocar assim, ilícita, por exemplo. Tá? Agora, o que é necessário para mim não é ilícito, porque é necessário para a manutenção, digamos assim, do meu corpo. Por exemplo, preciso comer, preciso beber, preciso vestir. Isso é necessário. Preciso ter companhia. Preciso ter encher-me de Deus. Estou falando dessa vontade. Preciso de ajuda. Estou falando de eu não desejo ter ajuda. Eu não desejo. A maioria dos meus desejos, entre aspas, são desejos pecaminosos. São desejos carnais. São desejos do próprio eu. Não estou falando desses desejos. Estou falando das necessidades. Daquilo que é natural. Que é de acordo com a nossa natureza, que necessitamos aqui nessa vida. Quem na sua família faz a sua vontade nesse sentido? Quem dos seus amigos faz a vontade nesse sentido? Deus faz a vontade nesse sentido. A Bíblia fala claramente: pedi, pedi, dá-se-vos-á. Jesus falou. Pedi e nada tens, porque pedi mal ou não sabeis pedir. E aí, quando Tiago fala isso, ele diferencia a questão da necessidade e do desejo. Porque pedir e nada tens, ou porque pedir mal, ou porque não sabes pedir. Pedir mal, vai pedir aquilo que é para realizar o seu desejo carnal, não é a necessidade. E porque não sabe pedir, porque eu não sei pedir, de fato. Preciso pedir sabedoria para Deus para que Ele venha me instruir nesse sentido. Então a Bíblia deixa bem clara para nós pedir, mas saber pedir e para não pedir mal, tá? E nós temos que pedir o que é essa necessidade. E essa necessidade Deus supre. Jesus deixou claro: as aves dos céus têm os seus ninhos, os lírios têm, ou as flores têm também ali a sua ajuda no sentido de se manter vivas. E vós, que sois mais do que passarinho, que animais, que a fauna, que a flora, né? Fauna, animais, flora, flores, árvores, etc. Eu não vou olhar para vós? Mais ou menos é isso que Jesus está falando? Claro que sim. Então, buscar primeiro o reino de Deus, sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Necessidades. Então, Deus realiza a nossa vontade e necessidade, não a nossa vontade e desejo pecaminoso. Tá? Então, Deus é a pessoa mais certa para realmente dizer que ele pertence à nossa família. Para dizer que realmente, como Josué disse, eu e minha família serviremos ao Senhor. Eu e um ou dois que eu creio que seja meu amigo, nós queremos Deus pertencente à nossa família. Que Ele esteja em primeiro lugar, porque realmente Ele é o mais confiável. Deus Pai, o Filho e o Divino Espírito Santo. O Espírito Santo agora, já que nós estamos na dispensação da graça e da graça do Espírito Santo. Não somos mais na época de Jesus e não também mais na época dos profetas, na lei que o próprio Deus se manifestava quando se manifestou para Moisés, não na sua totalidade, mas em parte. Né? E agora nós estamos sobre, vou colocar assim, a égide, o escudo do Espírito Santo, ou na pessoa do Espírito Santo, ele que faz tudo. Então, elejamos Deus como um Pai para a nossa vida, de fato. Sejamos filhos dele. Aceitamos a Jesus Cristo.
para ter Ele como nosso irmão e Deus como nosso Pai. Essa família, Pai, Filho e Espírito Santo, é a perfeita, temos que ter. Assim como nós temos que procurar e priorizar e dar valor àqueles que de fato fazem a nossa vontade, vontade, necessidade, não desejos carnais, não coisas erradas, não fazer o mal ao próximo. É isso que eu estou tentando dizer. E essas pessoas podem estar, inclusive, dentro da própria família ou não. Às vezes não estão nenhum dentro da família, às vezes é um amigo distante, que é mais, como dizem Provérbios, mais achegado do que o irmão. A verdade é essa. Há amigos mais chegados que irmão. Provérbios 18, 24, se eu não me equivoco. É esse versículo que fala. Nós temos Jesus Cristo também no sentido de amigo, né? Metaforicamente falando, metaforicamente, ou figurado, ou figurativo, né? Ou figuradamente. É amigo. Amigo, conselheiro, pai da justiça. Tudo que diz lá é Isaías, profeta. Conselheiro, podemos colocar aí como amigo. Então, meus caros, examinamos tudo e retendo bem. Minha família são aquelas que fazem a minha vontade. Faz a sua vontade, necessidade. A família de Deus, a Trindade, seus anjos, faz a sua vontade. Então, eleja eles, do acreto eles. Obedeça ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Que Deus também vai enviar, mesmo que mínima que seja, a sua própria família para você estar comungando com ela, para você estar próximo dela, para você ter apoio dela. Né? Não podemos também ficar com aquele espírito egocêntrico, né? Como pensou Elias. Ah, Senhor, só tem eu aqui defendendo tu, não tem outro, e eu vou morrer porque Acabe e Isabel estão atrás de mim. Olha, come e bebe, e eu reservei 7.000 homens que não se prostrar diante de Baal para estar contigo. Deixa de ser egoísta, arrogante, deixa de ser ignorante, deixa de querer se achar o tal. A realidade é essa. Que deu para entender tudo que eu quis dizer, né? Foi até longo esse examinário. Eu vou fazer um outro examinário falando de família. Vai demorar um tempinho, mas sintetizando cada ponto desse, para ficar mais claro, né? Mas o que é a minha provocação nesse examinar é isso. Família são aqueles que fazem a minha vontade, minha vontade, necessidade, a minha mesmo, tá? Também podemos interpretar dessa forma, minha, claro que ali no contexto foi falado de Jesus. A gente não pode buscar o contexto para dizer que Jesus estava falando de nós, não, eu estou usando, por isso que eu disse que é uma paráfrase, utilizando a frase de Jesus e interpretando ela de modo figurado, tá? Não estou dizendo que a Bíblia diz que é eu. A Bíblia diz que é Jesus. A gente não entende isso, tem que esclarecer. Mas podemos interpretar assim filosoficamente, figuradamente ou metaforicamente que o eu faz a minha própria vontade. Quem faz a minha própria vontade? Eu consigo perceber quem faz a minha própria vontade. E Deus, não há sombra de dúvida que Ele faz a minha vontade. Minha vontade, necessidade. Não desejo pecaminoso, como eu já diferenciei. Muito bem. Então, examinar, meus caros. Veja lá dentro da sua família se realmente eles se amam, se realmente eles gostam de você, ou só é a aparência para se aparecer para os outros ou para a sociedade, que são pessoas boas, que são pessoas amorosas, que vivem em família, também tem isso. E no final das contas, não é bem assim. A mesma coisa com seus amigos. Você acha que é uma pessoa até mais chegada com a sua família, às vezes não é. Claro que existe, mas são as exceções. Segundo a pesquisa, aí não passa de 3. E a mesma família espiritual, às vezes você pertence a uma congregação, não, aquele é meu irmão em Cristo, aquela é minha irmã em Cristo, mas não é bem assim. O que eu quero dizer com isso é que nós devemos analisar quem de fato nos agrada, quem de fato realmente é nosso amigo, a nossa família, e sempre colocar Deus em primeiro lugar. Essa é a questão, porque Ele não falha. Ele é fiel mesmo nós sendo infiel. Ele permanece fiel mesmo nós sendo infiel.
A realidade é essa. Que Deus nos abençoe e faça entender melhor essa verdade.